O que pode acontecer e quais as consequências quando uma pessoa, um consumidor, compra um livro de baralho cigano cheio de conteúdo inconsistente, são informações inconsistentes. A pessoa que escreveu aquilo ali não sabe nem o que é uma descrição simbólica. Aí você, que é consumidor, adquiriu o exemplar, vai estudar, porque você é leigo, né? Confia, é um autor, vem de uma editora. E aí é que está o grande problema, e o vídeo de hoje fala sobre isso. Vou explicar qual o problema e o que isso pode desencadear para a sua carreira como oraculista. As consequências são, primeiro, vai ferir sua credibilidade junto a seus clientes. Primeira coisa que vai acontecer, vai acabar com a sua credibilidade ali, você passando esse tipo de conteúdo na sua prestação de serviços para seus clientes. Por quê? Porque pode trazer depoimentos de pessoas insatisfeitas com seu trabalho, incluindo avaliações públicas na internet. Então já começa por aí essa formação de legião, uma legião de picaretas, através desse conteúdo, desse material. Você vai atender clientes que sabem que você não está prestando um atendimento com uma boa qualidade de experiência profissional. E de onde vem isso? Vem ali do livro que você usa como pilar, como coluna, para a sua estrutura profissional. Só que esse livro, ele tem várias inconsistências de informações, né? E o problema começa na editora, porque ele passa por uma equipe muito grande que na verdade, não vai revisar aquilo ali a fundo, inspecionar o conteúdo didático a fundo. Eles vão ver, dentro dos critérios de avaliação deles, se o livro está dentro de uma organização padrão para ser lançado. Para o público de baralho cigano, porque o baralho cigano tem muita publicidade, é muito conhecido, e eles não vão precisar fazer muito esforço com publicidade, com marketing, porque o baralho cigano já tem uma ampla difusão de marketing, e isso já abre meio que 90% do caminho, né? Então lança ali um livro com o título Baralho Cigano ou Petit Lenormand, só que o conteúdo ali não é compatível com os símbolos das cartas ciganas, isso é fácil de provar. Então, isso também pode impedir sua afirmação dentro do segmento oracular. Você não vai conseguir se afirmar como profissional, não vai conseguir. Vai rebaixar sua posição como profissional, ninguém vai te respeitar, porque sabe que você não faz uma leitura boa, só usa palavras-chave ou palavras repetidas, ou uma descrição simbólica falsa, ou com um contexto cheio de conjecturas, coisas que são plantadas ou inventadas, ou criadas por meio de inspiração nas suas crenças pessoais. E isso a gente vê nos livros, tá? Também pode rebaixar sua posição como profissional, desestabilizar a continuidade da sua atividade, vai desestabilizar, comprometer a continuidade da sua atividade oracular. Por quê? Porque as pessoas não vão voltar, você não vai ter retorno. Tá? Vai afastar a conexão com seu público-alvo, vai impedir novas pessoas de acompanhar e conhecer o seu trabalho, não vão te indicar mais, vai haver reprodução dos erros que você estudou no livro em suas consultas para seus clientes, e isso vai desencadear consequências. Indução ao erro por meio de conteúdo enganoso do livro e da utilização dele como referência dentro de contextos importantes e da publicidade enganosa. Então, dentro disso aqui, você vê que a pessoa começa a prestar consulta, depois vai dar aula. Aula para quantas pessoas? Para 20, para 30, para 15? E a aula que você presta com as informações desse livro, para essas 15, 20, 30 pessoas, vai formando uma corrente. E essas pessoas para quem você vai dar aula, com esse conteúdo falso, esse material, elas vão dar aula para outras pessoas. E aí vai formando aquela legião de picaretas e charlatões, reproduzindo significados, contexto de descrições simbólicas erradas, conjunções que não sabem nem explicar como é que aquilo ali se desenvolve, não tem desenvoltura para explicar aquilo ali, porque não tem conhecimento, e é daí que vai formando a legião de charlatões. Mas a raiz primária disso aí é a editora, porque o livro passa por uma equipe muito grande da editora e passa batido. Eles fazem vista grossa por questões
comerciais, financeiras. Eu vou chegar lá. E ainda sugere a compra de uma nova sequência de outros exemplares que seguem a mesma linha de falso conteúdo e publicidade. Ou seja, você compra o livro, mas aquele livro não é suficiente para você completar os seus estudos. E aí vem o autor ou a autora com os próximos exemplares para você completar ali a sequência dos seus estudos, né? Porque um livro completa as informações do outro, só que tá tudo errado, né? Tem coisas ali que estão erradas. Tem coisas ali que você tem que começar a questionar. Os significados que atiram ali em relação a, por exemplo, raposa, agilidade, traição. Não explica como isso acontece, por que a raposa trai, por que a raposa é ágil. Ágil em que sentido? Porque ágil o cavaleiro também é. Né? Tem que explicar as diferenças e a pessoa parece que coletou na internet um monte de significados ou nas redes sociais, coletou esses significados simples e foi colocando lá no livro, né? Foi colocando tudo lá. Parece que foi assim que foi produzido aquele material face a face, né? Sem explicação nenhuma. Responsabilidade por reproduzir o conteúdo em suas aulas, formando uma legião de picaretas que vão dar aulas e atendimentos a outras pessoas, formando uma corrente de charlatões no Brasil. E é assim que começa. É assim que começa. Agora, olha o tamanho da equipe da editora. Tem o editor-chefe, a revisão editorial, o pessoal da revisão editorial que faz a verificação da obra para ver se tem consistência e depois vem a aprovação do conteúdo. Tem o departamento de produção e o departamento de marketing. E um livro com todos esses erros que já foram constatados, passa por toda essa equipe. Não é possível que um livro com tantos erros passe por toda essa gente e receba aprovação para ir para o mercado, para a mão desses consumidores que vão adquirir esse material errado, com coisas erradas ali, conteúdos de informações equivocados ou informações plantadas também, que eu já vi, que aquilo ali não tem o menor sentido, a menor coerência. E o que acontece? Vão dando aulas, pegando esse material para dar aula para 20, aula para 30, aula para 40, e esses 40 vão dar aula para mais pessoas, e aí daí é que vem essa legião de picaretas e de charlatões. É daí que vem, por causa da editora. A editora é a raiz primária dos charlatões. A editora, se tem uma instituição que tem culpa, uma empresa que tem culpa a respeito do que está acontecendo no Brasil, no que se refere a charlatanismo, é a editora. São essas editoras que publicam esses livros cheios de inconsistência de conteúdo, de informações ligadas aos símbolos, porque você vê claramente que a autora ou o autor, eles não sabem nem o que é uma descrição simbólica, não sabem nem o que é descrever um símbolo. E o conteúdo, isso aí é só a ponta do iceberg, hein? O conteúdo passa por toda essa equipe editorial aqui, ó, editor, editor-chefe, revisão editorial, departamentos de produção, departamentos de marketing. Como é que pode passar por toda essa equipe batido e ninguém fazer nada em relação a isso? Quer dizer, só querem comercializar, só querem vender. Agora, eu vou te dizer uma coisa, tem implicações para a editora, porque o que pode vir a acontecer com a editora? Ela pode ter essa questão aí de responsabilidade civil, porque se for condenada por propaganda enganosa, pode ser responsabilizada civilmente pelos danos causados aos consumidores. Penhora de bens da editora, porque se a editora não pagar a indenização devida aos consumidores, o juiz pode determinar o penhor de seus bens para garantir o pagamento. Tem a lei de proteção ao consumidor, tem indenização, tem execução de sentença. E em relação ao que cabe à editora, essa penhora de bens pode ser o quê? Os bens materiais, ou seja, os imóveis no endereço da editora, todos os imóveis que estão no endereço da editora, os veículos ou outros bens móveis utilizados para atividades da editora, estoque de livros e materiais publicados, também, bens materiais, direitos autorais e propriedade intelectual de obras publicadas, contas bancárias e ativos financeiros,
equipamentos e tecnologia utilizados para a produção e distribuição de conteúdo. Isso tudo pode ser penhorado para pagar os consumidores lesados. Agora, você vai escrever uma carta para o editor-chefe falando sobre os erros nesses livros, nesses exemplares de Petit Lenormand, de Baralho Cigano, e ele não faz nada, não toma providências, não faz absolutamente nada, né? Então, nesse caso dele não fazer nada, é óbvio que ele não vai fazer, ele quer ganhar o dinheiro dele, você vai denunciar a editora na CBL, no compliance da CBL, que é esse aqui, tá? Canal de denúncias CBL, tá aqui, iaudite.com.br. Tem também denúncia na Federação Internacional de Editores e ao Conselho Editorial. Comitê Editorial, pode também denunciar no Comitê Editorial. Controladoria Geral da União, pode denunciar lá também. Consumidor.gov.br, Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Isso aqui pode ser dentro do território brasileiro e fora também, caso o livro esteja lá fora, tá? Veiculando lá fora. Tem lá fora, em outros países, tem canais como esses aqui também para denúncias das editoras. Tem aqui também a denúncia @simcomerciários. Isso aqui é para comerciantes, né? Que fazem a distribuição, compram, né? Aquisição, no caso. Fazem a aquisição desses exemplares. Associação Nacional de Livrarias, ANL. Distribuidores e atacadistas. Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, a SINDEC. Então, você vai denunciar nesses 10 canais, isso aqui só no Brasil, tá? Se tiver que denunciar lá fora, por exemplo, uma pessoa plagiou alguma coisa, tem várias pessoas com quem eu converso no meu grupo que queriam abrir um canal, mas tem medo de abrir um canal ou um site por medo de plágio. Então, em relação ao plágio, saiba que você pode ingressar com uma ação judicial para solicitar o cancelamento do registro autoral dessa pessoa e uma prova pericial, prova documental e prova testemunhal com exibição de documentos para inspeção judicial. Então, você pode solicitar o cancelamento do registro autoral daquilo ali, daquele material que não é dessa pessoa e ela está ganhando dinheiro em cima de você, tá? Então, pode abrir o seu canal tranquilamente, porque tem meios para você solicitar o cancelamento do registro autoral indevido e a pessoa vai ter que levar vai ter que passar pela prova pericial para provar que aquilo ali é dela, documental, testemunhal, com exibição de documentos, e se mentir, é óbvio que também vai pegar uma pena por falso testemunho, né? E vai ter que ser visto também com que tipo de material ela trabalhava antes e com que tipo de material ela está trabalhando depois que você publicou a tua obra ali. Tem consequências legais, tem ação judicial por violação de direitos, indenização por danos, possibilidade de multa e outras penalidades, inclusive autor de livro também pode ter penhora de bens para pagar o outro por causa de plágio, também pode. Tem consequências acadêmicas e profissionais, uma série de coisas, inclusive consequências para a editora. Então, tem todos esses canais aqui dentro do território nacional e dentro do território internacional. Você vai ver outros canais em que você possa fazer a denúncia da veiculação daquele material por lá, tá bom? Então, isso aqui é importante para informar os consumidores dos livros de baralho cigano, porque olha só, tem livros aí que estão circulando com o título Petit Lenormand na capa. Só que quando você abre o livro, o conteúdo não corresponde ao título da capa. Quando você abre o livro, você vê crenças religiosas, coisas ligadas a crenças religiosas ou outra fusão de assuntos ali que não tem a ver com a temática da capa. E aí é que está o problema, porque a temática da capa não corresponde ao conteúdo do livro. E isso é o quê? Isso daí viola os direitos do consumidor. Isso é falsa propaganda, veiculação de falsa publicidade. Então, tem que dar
um jeito nisso aí, porque em muitos países existem leis que protegem os consumidores contra essas práticas comerciais enganosas, incluindo a venda de produtos que não correspondem às descrições ou às expectativas criadas por falsa publicidade. Olha só a equipe da editora, toda essa equipe da editora, fazendo vista grossa, mas aí quando os livros chegam até os consumidores, até os estudantes, que são leigos, né? Porque é aquilo. O público-alvo das editoras são os leigos. São os leigos. E aí começa a ter problemas. E a editora pode ter os bens penhorados para pagar os consumidores lesados, sim. Tem todos esses canais aqui de denúncias que eu já passei, tá? Para vocês. Todos esses canais de denúncias. Tem os direitos de defesa do consumidor, porque a editora tem CNPJ, pode responder. E se o título não corresponde ao conteúdo do material produzido no livro, então ele não dispõe da essência do título e não entrega o que promete. Aí tem aquela jogada comercial para vender, né? Então, no caso de divindades, por exemplo, difunde um conteúdo para outro público-alvo denominado de religião. É um público religioso. Então, se você está utilizando a popularidade do baralho cigano, colocando Petit Lenormand na capa, para colocar dentro do livro, vender o teu conteúdo sobre crenças religiosas, para expandir suas vendas e trabalhos de comércio religioso, você já está cometendo uma violação contra os direitos do consumidor, porque o título da capa é Petit Lenormand. Então a pessoa vai atrás do baralho cigano e você está usando o baralho cigano para fazer propaganda, porque o baralho cigano ele já é amplamente difundido e conhecido no Brasil, já tem muita publicidade, já é conhecido em vários países. Então o caminho do marketing já está mais do que feito aí, já está uns 90% já adiantado para você, porque se você for colocar só um livro com as suas crenças, não vai atingir o público-alvo do baralho cigano, aí você não vende. A mesma coisa para quem quer fazer carta. Eu já vi aqui na internet um monte de pessoas atrelando ao baralho cigano um monte de outras cartas. O baralho cigano tem 36 cartas, aí colocam 54, 60, não sei quantas, para fazer o tipo, a pessoa cria um outro tipo de baralho, para fazer aquela jogada comercial com baralho cigano que já é muito conhecido e fácil de vender, porque se a pessoa fosse fazer só o baralho dela para vender, não ia vender. Então, como o baralho cigano já é muito conhecido e procurado, mistura, faz aquela fusão com o baralho cigano de outras cartas, porque aí ela vai conseguir vender. Isso daí eu acho um jogo muito sujo. Tem a ver com as editoras também, por isso que eu falo que a editora é a raiz primária do charlatanismo. Se tem uma empresa que tem culpa em relação ao charlatanismo no Brasil, aos picaretas, essas picaretagens, a corrente de picaretas aí desenfreada, são as editoras. Porque os livros passam pelas editoras. Passam por todas as editoras e algumas editoras que publicam, né? E o pessoal, a equipe que é grande, não faz nada, né? E aí o livro chega até os leigos, olha o perigo, né? Chegar aos leigos que acham que é uma editora, é o autor tal, a autora tal. Vou confiar. E aí, quando você vai ver, tem aquele monte de erros ali. Qualquer pessoa que estude ou que tenha uma formação superior básica, precisa nem ter faculdade, mas uma formação superior básica vai entender que aquilo ali não é descrição simbólica. A autora não sabe nem o que é descrição simbólica. E está trabalhando com símbolo, né? Então, olha a vergonha, né? Isso aí vem para a mão de um leigo. O leigo começa a jogar a carta, começa ali a prestar seus atendimentos. Daqui a pouco está dando aula, formando aquela legião de pessoas que vão também passar por isso, essa indução ao erro, né? Toda essa indução ao erro com esse conteúdo enganoso vai formando essa legião de picaretas. Daqui a pouco depois da aula, ele vai querer escrever um livro,
vai querer também escrever um livro, porque é só pegar umas palavras-chave, jogar ali, né, como essas autoras aí têm feito, joga ali e pronto. Enche, completa o número de páginas e põe para vender. Ah, lua é imaginação, sonho, essas coisas fáceis. Ah, o cavaleiro é ousadia, é não sei o quê. Eu já falei aqui sobre os erros de significados, tá? Nos meus vídeos aulas públicos, tá? Vocês podem dar uma olhada e eu explico em todos, por que não é aquilo ali. Por que não tem compatibilidade com aquele significado, e você vê que o que a pessoa está jogando ali é para ganhar dinheiro e afirmação dentro do mercado profissional, mas sem saber nem fazer uma descrição simbólica. Então é importante informar as pessoas que os livros de baralho cigano, nem sempre o que está escrito na capa, baralho cigano ou Petit Lenormand, corresponde ao conteúdo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Já começa por aí, porque a pessoa não tem transparência, não tem honestidade. Então as coisas devem estar de uma forma muito clara. Se você quer colocar ali divindades atreladas às tuas crenças religiosas para comercializar um material para um público-alvo do baralho cigano, que não tem a ver com isso, com essas correntes religiosas, pode ter simpatia, tem uns que têm, tem outros que não têm, mas não é obrigado a ter. Então, o público é de baralho cigano. Tem pessoas que gostam só de oráculos, tem pessoas que são esotéricas e gostam de coisas leves, não gostam de coisas atreladas assim a magias, porque quando você adentra nessa área de religião, você vê que você pode entrar lá e solicitar o que você quiser, né? Pro bem, pro mal. E tem pessoas que são mais light, né? Gostam de coisas mais leves, ficam só com os oráculos, não gostam desses assuntos religiosos, já tiveram experiências com magistas que passaram para trás, usando o nome dessas divindades, fazendo trabalhos em nome dessas divindades. Enfim, então as pessoas vão em busca do baralho cigano e não vão em busca de assuntos com informações a respeito de crenças religiosas e divindades. Então, se o título da capa é Petit Lenormand, a pessoa espera comprar o livro e abrir o livro vendo coisas sobre o baralho cigano. E quando você abre o livro, você vê coisas sobre a espiritualidade, você vê coisas sobre arquétipos de orixás, de outras divindades ali, atreladas ao baralho cigano dentro de um contexto de uma fusão arquétipica que não tem compatibilidade com as cartas ciganas, porque eu tenho pesquisado bastante sobre os símbolos das cartas ciganas e eu fiz um levantamento aí dos arquétipos. Tem como ser feito o levantamento dos arquétipos na área profissional, padrão, em todas as áreas que eu já passei aqui, tá? No meu vídeo aula, para vocês verem. E a pessoa não se dá o trabalho de pesquisar, ela quer atrelar a religião, porque vai atingir um público-alvo ali para comercializar as demandas dela, né? Os trabalhos religiosos. Mas a pessoa está procurando o livro de baralho cigano, né? Então, você que está escrevendo seu livro, não cometa esse erro. Se o seu livro tem o título Petit Lenormand, então o conteúdo tem que ser sobre o Petit Lenormand. Tem que ser sobre o baralho. E o baralho, ele tem o quê? 36 cartas com aqueles símbolos ali ligados a todo esse conteúdo de pesquisas dentro de sua realidade. E você não precisa fazer fusão, porque tem um vasto material para você pesquisar sobre esses símbolos. E por que os autores não pesquisam? Por que não se dão um trabalho de pesquisar? Porque coletam de algum lugar para plantar ali. De algum lugar aquilo foi coletado para plantar ali, redes sociais, plataformas digitais, grupos de WhatsApp, grupos de plataformas digitais, eu não sei, mas aquilo ali é atirado sem explicações. A pessoa não sabe nem fazer descrição simbólica. Tem alguma coisa errada aí em relação a esse conteúdo passar por uma equipe editorial daquele tamanho e chegar até a mão do consumidor leigo para formar, né,
acabar com a carreira dele, né? Porque isso aqui vai trazer problemas à carreira profissional do oraculista, como eu já falei no começo desse vídeo, e vai formar uma legião de picaretas, e a raiz dessa legião de picaretas, a raiz primária é a editora, porque é ali que a responsabilidade vai cair, é ali que a responsabilidade vai pesar, porque com aquela equipe toda, ninguém supervisiona esse material para saber se tem consistência e vai ser aprovado, né? Ninguém faz isso. Então, a editora pode sim ter essa penhora de bens, essa responsabilização por descredibilizar você como profissional. Você comprou o livro, comprou o material mediante essa propaganda para você para que contribua na sua formação profissional. E o que aconteceu em relação à sua formação profissional? Tudo aquilo que eu já falei aqui, ó. Aqui, ó. Feriu sua credibilidade junto a seus clientes. Depoimentos de pessoas insatisfeitas com seu trabalho, incluindo avaliações públicas na internet. E quando isso aqui aconteceu, ó, esses depoimentos de pessoas insatisfeitas com seu trabalho, incluindo avaliações públicas na internet, você pode começar a entrar com uma ação, tá? Trazendo aí os erros desses livros, para provar que aquilo ali, você confiou naquela propaganda, você confiou no conteúdo daquele trabalho, mas que você acabou reproduzindo aquilo ali de forma equivocada para esses clientes que estão te dando avaliações públicas negativas ali na internet. Você traz o livro e você fala o que aconteceu, tá? Explica de onde veio esse problema,